Fortalecer e aumentar os músculos do corpo com muito exercício. Esse é o objetivo do fisiculturismo. Para o desenvolvimento dos músculos, o atleta utiliza algumas estratégias. Nós vamos saber quais são, pelo menos algumas delas, com o fisiculturista Fernando Maradona. Tudo bem, Maradona? Tudo bem, boa tarde. Você hoje está pesando quantos quilos? Hoje eu estou em média aí 102, 103 quilos. A gente que não entende acha até que é muito pouco, perto da quantidade de músculos, que você tem. Perfeito. Quanto tempo você treina por dia? Por dia, são de treino de musculação em torno de 45 minutos a 1 hora. Não é tanto também, né? Por que a gente se assusta tanto quando vê um fisiculturista? A gente acha que ele fica o dia inteiro puxando ferro. As pessoas acham que quando vão para a academia, que quanto mais você malha, maior você fica. Não é isso. Quando você malha, você gera uma degradação da musculatura. Mas é nas 23 horas que você descansa, aonde você promove uma recuperação, uma síntese proteica e um crescimento muscular. Então é no descanso que você cresce. Então o treino é um estímulo. E o descanso é a recuperação. Se você está alimentando bem, descansando legal, bem hidratado, com toda a parte hormonal, de uma certa forma organizada, Se você tem algum transtorno, uma disfunção hormonal, você pode prejudicar esse processo de crescimento. Então é nas 23 horas que é o importante. Então deixa eu voltar no começo aqui, que eu fiquei tão afoito. Eu quero saber assim, quantos anos você tem quando você começou a praticar musculação para ser fisiculturista? Eu comecei a competir em 92. Era uma academia aqui na Savassi, que era a Hércules Gym. E lá o pessoal era adepto ao fisiculturismo, então já identifiquei desde o começo com as fotos que estavam ali naquela academia. E eu sempre falei, vou querer ser igual. Você entrou como um jovem normal, sem tantos músculos? Eu sempre era atleta, Então eu jogava futebol, jogava no Minas, no Arsenal, futebol de salão. Sempre tinha uma vida de atleta. E entrei na musculação porque eu sempre tinha um físico legal, então eu fazia barra, flexão e desenvolvia e sentia bem. E a musculação foi um acréscimo a mais no meu esporte. E ali eu apaixonei. Em quanto tempo você transformou seu corpo? Tudo na vida é a longo prazo. Se você quer ser um bom professor, não é do dia para a noite. O fisiculturismo tem a mesma filosofia. São 15 anos de competição, de treinamento, são quase 18 anos que eu faço musculação de uma forma, como estilo de vida. Então, desde o meu primeiro dia da academia, eu treinei, eu fui assessorado por um professor chamado Rômulo, que era um campeão mineiro naquela época. Então, ele abriu o livro e passou toda a informação para ser um fisiculturista. Então, eu já comecei a treinar no meu limite. E não é o que acontece nas academias. As pessoas vão devagar, tem um ritmo lento e não, eu já comecei intenso. Então eu já conto esse dia com 18 anos, treinando intenso, mudando a rotina de vida, de alimentação. Porque tudo da vida, se você quer alguma coisa muito, tem que pagar seu preço. Tudo tem o ônus e o bônus, Isso é verdade. Que, por exemplo, que você deixou de comer na sua adolescência e que você abriu mão realmente para poder ficar com esse físico que você tem hoje? Para você ter exemplo, hoje a mídia ela bombardeia o tempo todo para você ter um corpo sarado, ter um abdominal definido, ter uma estética aparente, Só que ao mesmo tempo você tem um monte de coisas gostosas, o estresse cada vez maior, você tem que fazer mais coisas e é impossível você ficar sem comer. Já viu o gordinho triste? Não tem, Ele usa a alimentação para sentir alegre. Na verdade, ele fica triste só porque ele comeu muito e ficou mais gordinho, Mas normalmente eles são bem mais felizes que a gente. E tem os fast foods, que são essa facilidade de alimentação, que são as calorias vazias que deterioram todo o físico. Então é impossível você ter um corpo sarado, que prega a mídia, e ter uma rotina de vida assim. Então eu tive que abdicar, mas era importante para mim ter um corpo e estar bem comigo. Isso era muito mais importante do que chegar no final de semana, tomar minha cerveja, ou chegar, comer uma pizza. Então eu tive que abdicar. Mas você eliminou de vez essas coisas do seu cardápio? Ou numa festinha dá para comer um salgadinho? Tudo são etapas. Tudo são etapas. No começo você vai trocando, você vai mudando, mas cada vez mais vai ficando mais fácil, você vai criando hábitos. Porque assim, você tem
um pensador, né, que ele fala muito assim: primeiro você cria um conhecimento, esse conhecimento gera ações, ações, hábitos, hábitos, princípios, princípio, resultado. Então, a primeira coisa, eu recebi aquele conhecimento do que é o fisiculturismo, ter um corpo sarado. Gerei ações, treinar, fazer uma dieta. De tanto eu fui fazendo aquilo, meus hábitos alimentares foram mudando. Então, antigamente eu tinha vontade de comer pizza, comer sorvete, comer biscoito recheado, que era o que eu gostava quando menino. Mas com o tempo de eu ter arregrado a alimentação, os meus valores, né, os meus gostos foram mudando. Então, hoje se eu for falar assim, o que você gostaria de comer hoje? Eu queria ir para o rodízio de japonês, comer bem. Ou, às vezes, comer um filé parmegiana, quer dizer, um tempero a mais. Mas se você tem vontade de comer pizza, vamos lá, um sorvete, um doce, meus hábitos já mudaram. Pode ser que lá atrás eu teria essas vontades, mas como foi... Hoje você já não sente falta, né? É uma mudança. É igual você hoje acorda 10 horas da manhã e passa a acordar às 6, no começo você sente e tal, mas daqui a pouquinho você acorda antes do relógio, porque você já criou o hábito, já mudou. Então, às vezes você tem até vontade de acordar mais cedo. Entendi. Você falou essa questão do descanso, né? Que você malha, por exemplo, 1 hora e descansa outras 23. Você tem uma rotina, né? Por ser um atleta, assim, dormir 9 horas, acordar às 6, se alimentar de tantas em tantas horas, você tem isso? Na verdade, assim, eu acho que todo atleta, ele tem que ter uma vida regrada e ter horários, porque faz com que os hormônios tenham um ritmo circadiano, uma liberação em determinadas horas do dia, e você vai estar bem mais adaptado. Mas, infelizmente, hoje a realidade do Brasil no esporte, ele é muito deficiente. Hoje o esporte que a gente chama de esporte é o futebol, os outros são esquecidos. Então a luta para a gente conseguir chegar onde, exemplo, vamos imaginar, você é jogador de futebol, você chegar numa Copa do Mundo, eu consegui chegar no meu esporte, que é no Mr. Olímpia, hoje é a competição mais importante. E para me chegar lá, eu tive que abdicar muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu tive que trabalhar muito para criar um ambiente, questão financeira, questão de conhecimento, para mim poder chegar lá. Então, além de eu ser atleta, eu tinha que trabalhar. Então eu tenho que ter uma rotina. Que é muito normal hoje em dia, né? Os atletas, alguns atletas de determinadas modalidades trabalham e praticam o esporte. Isso. Então, se eu tenho uma mudança da rotina, isso repercute nos meus treinos. Então eu tenho que ser muito regrado para que eu consiga produzir muito e ter um aumento da minha performance dos meus treinamentos. Que horas você dorme normalmente? Hoje, em torno de meia-noite às 6. É pouco. Pelo meu tamanho do meu físico, acho que se eu conseguir dormir mais, seria melhor, muito benéfico ao meu físico. Eu poderia conseguir chegar um pouco mais, uma performance maior, mas infelizmente ainda não consegui chegar num ponto, eu teria o privilégio de parar de trabalhar e poder investir no meu físico. Só no seu esporte. Isso. E você acabou se casando com uma mulher que também é fisiculturista. Na verdade, ela já era... ou ela se transformou numa fisiculturista depois de te conhecer? Perfeito. Dentro da musculação você tem várias categorias, né? E uma delas você tem o fisiculturismo feminino, que é como se fosse o homem, só que buscando a máxima muscularidade. E você tem outras categorias que são mais femininas. Você tem a mais assim, slim, que é a Miss Bikini hoje, que ela é bem sutil, bem definidinha, mas sem aquela... pequenininha, muito feminina, magrinha. Aí depois tem as body fitness, que é um pouco maior, mais desenvolvida. Você tem as figures, que é um pouco maior, mais definidas. E tem as bodybuilders, que tendem a aproximar do fisiculturismo masculino. A minha esposa, ela tem uma categoria diferente, que é a fitness, que é valorizado o físico, ao ponto de ser né, não é tão grande igual um bodybuilding, igual o fisiculturismo masculino e feminino, mas também não é igual a Miss Bikini, né? Tem um físico sarado, por questão de ginástica olímpica, e tem a parte de rotina. Então, aquelas atletas que vieram da ginástica olímpica, aeróbica de competição, que pararam porque a idade pesou e se migraram para esse tipo de esporte, que a musculação ele vai avaliar o físico, o percentual baixo de gordura, estética, né? Nessa categoria, ela é avaliada também a feminilidade da atleta. Você vê que a minha esposa, ela não é grande, ela tem competição, ela compete com 59 quilos. Ela é magra, né? Magra, mas ao mesmo tempo ela é forte,
pelo tamanho, pelo peso dela, ela faz ginástica mortal, faz várias acrobacias que precisa de uma muscularidade. Que não é aquela mulher muito sarada que às vezes fica até sem seios, né? De tão forte que ela fica. Perfeito. E às vezes dá uma conotação masculina. Então ela consegue manter aquela padrão feminino, que é exigido na competição, né? Isso, mas mantendo um corpo sarado.